casal de São José dos Campos produziu um mini documentário que conta histórias de quem deixou a posição de servir e hoje ocupa um lugar de destaque na sociedade. O mini-doc Servir é vencedor do edital da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Uma luta que atravessa gerações. A busca por uma posição social que fuja dos padrões impostos por um contexto histórico. Eu venho de um lugar de silenciamento por toda uma vida. Eu sou de Salvador, Bahia. Vendedora ambulante, ex-vendedora ambulante. A minha família toda vem das ruas de Salvador. Trabalham até hoje nas ruas de Salvador como vendedora ambulante. Eu fui a única filha que... Todos eles concluíram o ensino médio, mas eu queria mais do que isso. E aí eu vendia água, vendia caneta nos concursos. Eu fiz um pouco de tudo. Tenho muito orgulho de onde eu venho e para onde eu quero ir. Hoje sou psicóloga, psicanalista, pós-graduada em saúde mental. Pretendo fazer mestrado, doutorado. E aí um pós-doc tem só o tempo, não estou me cobrando nada disso. Renata também tem essa luta impregnada na pele e se apresenta com firmeza para a sociedade. Eu sou uma mulher preta, nascida na periferia de São José dos Campos, uma mulher negra retinta, o que faz toda a diferença na minha vida e na minha trajetória. Porque eu acredito que quando a gente fala da gente, se tratando de Brasil, o recorte de classe, gênero e raça sempre vão fazer alguma diferença. E aí, eu nasci na periferia, fui criando lá e conhecendo pessoas que me deram a oportunidade de perceber que eu poderia ir além daquele espaço, que eu poderia alcançar novos espaços. A educação foi fundamental nesse processo, né, de criar uma nova identidade mesmo. Porque eu acho que o racismo, em algum momento, ele me tirou muita coisa. Ele me tirou a percepção de futuro, ele me tirou a percepção da minha capacidade. E aí, quando eu passo a ter contato com a educação, eu começo a galgar novos caminhos. Renata e Simone são casadas e também toparam participar de um projeto desenvolvido por Jorge e Bruna, o mini documentário chamado Servir. Um trabalho que há anos já fervia no coração de Jorge. Eu cresci numa família de classe média e, como muitas pessoas da classe média, fui servido, e geralmente por pessoas da minha etnia. E isso ficava na minha cabeça desde criança. E ao longo do tempo eu fui conhecendo pessoas que fugiram desse padrão, que também eram da mesma etnia e fugiram do padrão. Então eu queria muito entender a história dessas pessoas. Tinha essa curiosidade dentro de mim há muitos anos. E graças ao incentivo do Fundo Municipal, a gente conseguiu, eu e minha esposa, transformar isso em realidade. E conseguir entender o que há de comum na história dessas pessoas. O mini-doc venceu o edital da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, uma conquista para esse casal que sempre lutou pela igualdade racial. O meu lugar nessa produção, acho que vem muito antes do filme acontecer, né? Eu sou esposa do Jorge, a gente já está junto há mais de 10 anos, a gente tem uma filha e a gente começa a caminhar juntos nessa luta antirracista, né? Eu estou ao lado, sou uma mulher branca, privilegiada, ao lado de um homem preto indígena. Então, já antes do filme, eu me lanço nessa luta junto com ele, até porque temos uma filha, né? E aí, Jorge sempre veio com esse desejo, esse sonho, né, desse projeto do mini documentário, que hoje é o Servir. E a gente conseguiu passar, né, no edital do Fundo Municipal, e é onde a gente concretiza esse sonho, né, de buscar essas pessoas para falarem da vida delas, como elas conseguiram sair da posição de servidão, né, de ter outras escolhas, como é que foi esse caminhar, que foi muito duro. De origem indígena e africana, Jorge desenvolveu esse projeto para evidenciar problemas estruturais e raciais que estão enraizados na sociedade. É muito mais do que a simples falta de renda. Muita gente acha que, primeiro, o racismo ele só acontece verbalmente e de uma maneira agressiva. Começa por aí. Então tem muitas outras nuances, e uma das nuances desemboca exatamente nessa questão da ocupação das pessoas,
de estarem em posições de servidão. Não que isso seja um problema, a questão é você não ter opção, né? Mas o grande lance também é as pessoas entenderem que o problema não é só econômico, não é só grana que a gente está falando. A gente está falando de um problema de autoestima, um problema mental também que nos aflige, de falta de representatividade, de muitas vezes abandono da figura paterna, abandono da figura paterna. Então tudo isso cria um arcabouço de pedras no caminho das pessoas e que é invisibilizado muitas vezes. E a gente quer dar luz exatamente a isso também. Hoje, inspiradoras, antes buscavam referências. E assim, como a Renata se espelhou em alguém, ela também indica a busca por uma referência ideológica. Eu me inspirei em muitas mulheres. Eu acho que a primeira referência é minha mãe. Eu sempre falo, eu aprendi muito com muitas autoras, mas a primeira pessoa a me falar sobre racismo e me defender na vida foi minha mãe. Então é a minha primeira inspiração. O que eu poderia dizer para as pessoas é que é difícil, mas é possível. Existem caminhos que podem ser percorridos. E busquem saúde mental, né? Se cuidado com uma psicóloga, é impossível não esquecer disso, né? O quão é importante você cuidar de si. E lutem. E aí, enquanto advogada, usem de seus direitos, né? Nós temos as leis, nós temos meios legais para que a gente possa lutar contra o racismo. Servir, um verbo muito comum no nosso dia a dia e ainda mais enraizado na cultura africana, como se fosse algo eternamente ligado. Ressignificar o verbo e aplicar de um jeito. Este é o objetivo do Minidoc Servir.